Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos tocar num assunto um pouco dolorido, que é relacionamento de casal, né? Vou até tomar um pouquinho de chá de camomila. Vocês estão preparados? Porque hoje eu acho que eu vou tocar num assunto um pouco nervoso, né? Quem nunca, né, num relacionamento de longa data, enfim, que tenha esse. Enfim. ah, Nossa, eu tô me enrolando, né? Vocês perceberam que eu tô enrolando, mas vai sair. Vai sair. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é um ponto bem nervoso, né? Que eu vou tocar quando se fala de ah, relacionamento, né? Quem nunca passou por um BO num relacionamento de longa data, num relacionamento com crianças, né, com um casamento que tem crianças, que atire a primeira pedra. E aí eu vou deixar um ponto que é assim, né, quem precisa de direção constante é criança. Quando a gente fala em pessoas adultas, a palavra ela vira hábito. E não exige assim aplauso, sabe, para existir. E é muito interessante porque eu, obviamente, passei por alguns perrengues dentro do meu relacionamento, como todo mundo, e fui procurar, né, nesses ah, exemplos de relacionamento da internet, obviamente, porque hoje, querendo ou não, a gente sabe que existe muito conteúdo na internet, bons e ruins, mas hoje é a nossa maior, vamos dizer assim, a nossa maior local onde a gente procura, enfim, referências, né? Ou pelo menos pontos de vistas, né? Eu não procuro referências, eu procuro mais pontos de vistas para fazer eu refletir, eu pensar. E conversando com algumas pessoas, eu percebi que tentam vender muito uma uma ideia de que o homem nasceu para prover, proteger, caçar, enquanto, gente, a mulher segura o mundo sozinha. E assim, eu acho que essa, essa coisa que estão fazendo, né, como se fosse uma proteção da mulher, uma proteção da família, pra mim, pensei e refleti, não é. Como eu disse anteriormente, quem precisa de direcionamento constante é criança, né? Quando você se torna adulto, você começa a ter responsabilidade e autorresponsabilidade. Então, é muito vendido que, preste atenção, a mulher edifica, né, a casa. Peraí que eu acho que... Voltei, né, porque a minha TVzinha das crianças tocou, achei que tivessem acordado, mas não. Então vende que o homem provê, protege, etc, é lindo, maravilhoso, e se ele não está fazendo isso, cabe à mulher, né, que é quem enaltece a casa, arranje formas de plantar do jeito certo, de que na hora que ela está cobrando, não é assim, o homem fica arredio e foge, e isso e aquilo e blá blá blá. E aí, gente, o que eu falo pra vocês? Adulto é se autorresponsabilizar. Então, o adulto ele não precisa de manual de elogio para honrar o que se combinou. Quem edifica uma casa é uma família, feita normalmente por dois adultos. Dois adultos que conversam, que assumem e cumprem, sabe? Sem plateia, sem coach emocional, sem script de bajulação, entendeu? E não é uma questão de cobrança, é uma questão de acordos. Acordos feitos entre dois adultos. Olha que simples. Não é mesmo? E aí, nesses discursos, eu tô até colocando porque eu fiz alguns pontos, né, para não esquecer de nada. Aí dizem por aí nesses discursos, né, de prosperidade nos relacionamentos, que o homem, né, homem que é homem não volta para casa de mãe, né, porque quem volta para casa da mãe é menino, né.
E ainda, fora isso, né? E assim, no mesmo fôlego, né? Empurram para a mulher o papel de mãe do relacionamento. Porque ela, normalmente, pelo menos na maioria dos vídeos desses, né, desses casais prósperos do Senhor, né, ela precisa plantar do jeito certo, ela precisa escolher a semente certa, ela precisa falar da forma que ele entende, sabe? Motivá-lo, enaltecê-lo, sabe? Que mais? Construir um cenário emocional para que o adulto ao lado desta mulher faça o básico, que já havia sido combinado anteriormente, né? Porque o diálogo é primordial. Isso, gente, não enaltece a mulher. Isso, se você for ver, infantiliza o homem e sobrecarrega a mulher, que muitas das vezes já sustenta muita coisa em silêncio, sabe? Direcionamento, reforço, pedagogia, aplauso constante, sabe? Gente, quem precisa disso é criança, adolescente, que está ali em formação. Adultos, eles dialogam, eles fazem pacto, eles pactuam e eles cumprem. Adultos não precisam ser conduzidos ali por elogio ou uma ameaça velada, sabe? Ou um scripting de marketing relacional, sabe? Eles precisam, desculpa gente, eu tô saindo de uma gripe, de consciência e de compromisso. Essa narrativa do que ele nasceu para prover e proteger a família, sabe? Ser o caçador, tem um brilho ali na superfície, tá? Mas costuma esconder um detalhe um tanto quanto caro, né? Que é quando o combinado falha, né? O que foi dito falha. E aí a culpa retorna para quem? Para a mulher. Porque você não soube pedir, você pediu do jeito errado, faltou doçura, faltou enaltecer, faltou você sair do comando, você está sendo o homem da relação. Não. Gente, pedido claro não é ataque, é coordenação, sabe? O elogio, ele não substitui o compromisso. Nossa, como você é maravilhosa, cozinhou, você é ótima mãe. Tá, mas e o seu compromisso para com a casa, para com essa mãe, para com essa família? Relação não é adivinhação, tá, gente? É corresponsabilidade. Se existe um acordo, ele não é uma sugestão poética. Ele é uma linha de cuidado que organiza a vida daquela família, que organiza a vida daquela casa. E aí, quando você chama de cobrança, toda tentativa de lembrar o combinado é uma forma de calar, sabe? As necessidades legítimas e manter aquela logística afetiva nas costas de quem já carrega praticamente a casa toda no cangote, né, gente? Porque sabe qual é a verdade? Que não é o peso do saco de lixo, sabe? Para levar lá para fora toda segunda, quarta e sexta. O peso é lembrar que o caminhão passa segunda, quarta e sexta, sabe? Não é só fazer a comida, é planejar o cardápio, é comprar, é preparar, é porcionar, é guardar, é congelar, sabe? Essa engrenagem invisível, né? O planejamento, o lembrar, o antecipar, isso tem nome, gente. Isso se chama carga mental. E a maioria das pessoas afastadas pelo INSS, gente, são mulheres, né? Com quadros psiquiátricos. E quando isso se concentra numa pessoa só, eu tô colocando as mulheres, mas enfim, né? Use pro seu dia a dia. Se qualquer lembrete vira uma cobrança e qualquer cansaço vira falta de gratidão por tudo que eu tô fazendo e tal, não, gente, não é ingratidão, é saturação. E a casa,
é um refúgio, né? É o nosso lar ali, é onde a gente quer estar tranquila. Mas esse refúgio, ele só se mantém refúgio porque existem sistemas, sabe? E não por bajulação. O sistema, ele se constrói com acordos adultos. Quem planeja, quem decide, quem executa, quem vai revisar. Não dá para ficar vigiando a todo momento. Dá para você honrar a sua palavra. E isso traz previsibilidade, sabe? Então a constância do manter aquilo, e que pode mudar a qualquer momento, caso não esteja dando certo, sabe? E tem uma coisa que eles falam muito, que é sobre as mulheres reclamando, né? E a reclamação nem sempre é porque tá faltando dinheiro, mas muitas vezes essa mulher é até próspera no que faz. Sabe, se você vê, é abundante, ela tem uma empresa que fatura, enfim. Sabe o que dói nesses relacionamentos? Não é a ausência do provedor, é a ausência do parceiro, sabe? O X da questão que muitos aí estão ignorando é a falta de apoio emocional. Não se trata de descontente com o trabalho, enfim. Trata-se mesmo de uma imaturidade, entendeu? Afetiva. Uma imaturidade afetiva de quem está do seu lado. Que impede de se sentir mulher na sua essência, né? Aquela mulher que é vista, que é amparada, que é acompanhada, que não está gerenciando sozinha cada centímetro da rotina da casa. Prover sem presença emocional, gente, não protege ninguém. É um abandono com conta paga, sabe? Tipo, ó, tá check, sabe assim? Ai, feito. Lógico, cada relação é uma relação. E sim, por isso não existe fórmula mágica. Muito menos relação perfeita, tá, gente? Existe uma relação adulta, e relação adulta não dramatiza pedido, sabe? Não transiciona o respeito por mimos. Não terceiriza maturidade para a parceira. Cada um evolui na sua maturidade com o diálogo. Então, no meu interessante ponto de vista, uma relação adulta senta, conversa, define padrões, prazos, ajusta quando não está funcionando, assume consequências, sabe? Sem fazer birra. Pede desculpa com atos e não só com palavra. Uma relação infantil, né? Ao contrário, transforma tudo em disputa de ego, sabe? Qualquer pedido vira uma afronta, um apontamento. Qualquer limite vira ataque. Qualquer conversa vira um tribunal, sabe? Ai, que saco. Aí é aquilo, né? Ai, não tenho diálogo. E aí você vai escutando, né, esses coaches aí da vida, essas pessoas que estão super ótimas no relacionamento, e a responsabilidade é de quem? É da mulher, que não sabe plantar, que não sabe isso, que não sabe aquilo. Então, onde entra, né, a masculinidade em si, como ser humano? É a força e a sensibilidade, caminhando juntas. E a sensibilidade, ela não diminui o homem não, tá, gente? Ele dá mira. Prover não é apenas transferir dinheiro. É presença. Você entende? É estar em alguns cafés. Não precisa ser todo dia, talvez, alguns dias. Nos jantares, nas conversas sem telas, nos banhos, nas idas e vindas da escola, nas lições, nas agendas checadas, nas idas ao supermercado. Enfim. Nas noites em que se pergunta de verdade como você está.
Gente, proteger não é erguer um muro e desaparecer atrás dele. Proteger, se sentir segura, é abrir espaço para o sentimento, para acolher o feedback sem ironia, sabe? Para ajustar a rota. Até o Waze ajusta a rota, gente. Sem transformar tudo em guerra. É entender que num relacionamento onde tem filhos, a infância e a adolescência desses filhos, eles são o solo onde eles vão pisar para o resto da vida. E esses anos, eles não voltam. Então, priorizar a presença não é um rival do casamento. É o que sustenta um casamento, isso. Essa lógica de que a mulher tem que direcionar parece super madura, mas é totalmente regressiva no meu interessante ponto de vista. Ela quem precisa indicar o caminho, escolher a palavra certa, encontrar a semente correta para plantar no solo fértil, sei lá da puta que pariu. Ai, gente, tô vendo, tá? Sabe o que a gente tá falando? É que é um adulto emocionalmente inteligente a menos nessa relação a dois, sabe? E como eu falei, direção e incentivo constantes são ferramentas para quem está em desenvolvimento. Para adulto, sabe qual é a base do adulto? É a autorresponsabilidade. É o acordo. E acordo, gente, não requer torcida organizada, requer coerência, sabe? A vida 2, ela precisa de menos mentores da comunicação perfeita e mais de duas pessoas comprometidas com o casamento, com o que combinaram. E assim, gente, no fim do dia, a conta é bem simples, bem simples e bem poderosa. Não é sobre fazer das mulheres uma gerente emocional gratuita, sabe? Não é sobre transformar o homem no cliente de motivação eterna, sabe? É sobre parceria. Se algo ficou combinado, que vire rotina. E que vire rotina não por medo, mas por respeito à outra pessoa. Se não cabe, diga o que vai sair. Se você esquece, arranje um jeito de automatizar. Se tá doendo, fala. Se falhou, repare com gestos. E se em algum momento você percebe que há ciúme na dedicação com os filhos, lembre que olhar para os filhos é olhar para a família inteira. E essa família inclui você, seu marido. E se alguém vier dizer que o filho é para o mundo, quem fica é o marido, responda. Se vamos ficar, que fiquemos de verdade desde agora, nos anos que não voltam mais. Você pode chamar de cobrança se você quiser, não tem problema nenhum. Eu chamo de dignidade. Dê o nome que você preferir, eu chamo de algo fundamental. Autorresponsabilidade. É o que sustenta um relacionamento. Não é aquele script lindo que fala, nasceu pra, né? É a coragem diária do eu tô aqui, junto, todo dia. É quando o adulto do meu lado age como adulto. Ouve. Ouve sem ficar retrucando, sem ficar se explicando o porquê, sabe? Parece que eu tô apontando. Não, ouve. Combina.
ajusta, cumpre, aí é quando as mulheres saem da diretoria pedagógica, sabe? Do vínculo e volta a ser o que sempre quiseram ser, parceira. E isso não é cobrança. Isso é acordo. Autorresponsabilidade. Bom, gente, quase que um desabafo, né? Mas essas semanas que eu fiquei estudando sobre relacionamento e sobre todo o background terapêutico, energético, psicanalítico que eu venho estudando, né, para poder fornecer cada vez melhor o meu trabalho como terapeuta, eu fiquei um pouco preocupada com tudo isso que eu vi na internet e com a carga invisível que tá tendo em cima das mulheres ou em cima de quem reclama, né, do relacionamento. E aí eu espero que vocês tenham gostado. E se você ficou aqui até o final, se você puder compartilhar com alguém que você acha que é importante escutar esse vídeo, eu agradeço de coração. Curte aqui também, se inscreve no canal e beijos! Até a próxima!